Estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve conosco várias vezes e está de volta. É o amigo querido Jorge Salomão. Olá, Sidney. Olá, amigos. Olá, amigas. O assunto de hoje é relacionado com transplante de órgãos. Muitas denominações religiosas acham que não é correta a doação de órgãos. Eu vou perguntar ao Jorge Salomão a opinião dele particular e como que as religiões se comportam em relação a esse assunto. Jorge, as religiões, de uma maneira geral, aceitam ou não a doação de órgãos? Tendo por base a nossa abençoada doutrina, nós podemos dizer, começando pela própria doutrina espírita, que o espiritismo ele dá total apoio ao transplante de órgão ou às doações de órgãos. Outras religiões também aceitam, como o catolicismo, os evangélicos aceitam de maneira geral? Nós vemos que de uma forma geral sim, embora existam algumas que têm uma certa restrição. Então, eu queria saber mais essas restrições. Há algumas denominações religiosas que baseiam-se inclusive na Bíblia para proibir, para coibir a doação de órgãos, até a transfusão de sangue. Você tem informação do porquê dessa resistência? Segundo nós temos visto, inclusive, de pessoas que seguem essas denominações religiosas, às quais nós temos profundo respeito, elas informam que a concepção que eles absorvem desse ensino é que vai haver uma turbação da alma em a pessoa recebendo um sangue, um enxerto que seria o órgão, através do processo de doação, de transplante. Todavia, nós sabemos que esse não é o melhor entendimento, né, Sidney? Nós temos algumas notícias de pessoas que doaram seus órgãos em vida e depois se manifestaram da espiritualidade. Jorge, a doação é um ato de amor. Isso se reflete na vida da criatura que já passou desta vida para outra? Antes de responder a sua pergunta, só fazendo uma pequena observação. Eu fui doador de órgãos. Eu sei, você doou seu rim para sua filha. Eu doei o meu rim para minha filha. Eu sei. E não tem, até hoje, melhor gesto que eu tenha realizado em toda a minha vida, senão oferecer a ela uma possibilidade de uma vida com qualidade, uma vida feliz, um prolongamento da sua existência, porque senão nós sabemos qual é o desfecho daqueles que esperam por um órgão e não conseguem. Imagino. Então, doar o órgão é um gesto de amor. E Deus avalia e, com certeza, avaliza essas nossas condutas que está mesclada de uma conduta calcada no amor. Repetindo a pergunta, nós temos tido notícias de pessoas que foram doadoras de órgãos e lá na espiritualidade elas se reportam a uma situação melhor por causa do seu gesto. Eu sei que você não fez isso objetivando esse mérito, você fez por amor à sua filha. Mas, de uma maneira geral, o doador às vezes nem sabe para quem vai o seu órgão, não é verdade? É verdade. E mesmo assim, quando a pessoa chega na espiritualidade, às vezes ela se reporta dá esse depoimento que você me deu agora, dizendo que isso lhe fez bem. O que você tem a comentar? Essa é uma sensação daqueles que estão sempre exercitando o bem. Aquele que parte dessa vida e do outro lado, sabendo que um órgão seu queria passar por um processo de destruição através da morte, da putrefação cadavérica, verifica que aquele seu órgão não foi perdido, mas foi transportado para uma outra pessoa, gerando vida e felicidade, qualidade de vida. Naturalmente, aqueles que estão do outro lado vão se sentir muito bem, especialmente porque Jesus havia dito, Sidney, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a essas pessoas que já estão do outro lado da vida, cujos órgãos hoje estão servindo para dar vida àqueles que estão aqui na retaguarda da vida, naturalmente, são pessoas que vão estar muito bem, graças a Deus. Jorge, o que é transplante de memória? Isso é possível? É uma expressão curiosa, porque certa feita, Sidney, nós havíamos assistido um programa lá do Discovery, em que o nome do programa era
transplante de memória. Até os nossos amigos que estão nos assistindo, as amigas, podem pegar no YouTube, transplante de memória, e vão ver esse programa que é fenomenal. É científico, inclusive. Por que transplante de memória? Porque as pessoas ali, reportadas nesse programa, que receberam um órgão, um coração, um pulmão, um fígado, um rim, muitas delas passaram a adotar comportamentos semelhantes daqueles que haviam doado esses órgãos, que morreram para doar esses órgãos. Então as pessoas passaram, as receptoras que receberam esses órgãos, passaram a ter os mesmos trejeitos, às vezes as mesmas rabugices, comportamentos, condutas, e aí eles acabaram pensando que isso daí seria um transporte de memória, quando na verdade não é. Isso daí está ligado à questão da influência, até mesmo da entidade cujo órgão está implantado naquela pessoa. Então tem umas certas influências aí que nós haveremos discutir num próximo bloco, naturalmente. Mas isso aí não serviria, vamos dizer assim, de desestímulo para as pessoas as candidatas à doação? Porque há um medo, né, de as pessoas que recebem um órgão de uma pessoa que geralmente parte desta vida, que haja alguma influência. É essa influência que acontece? É curiosa essa sua pergunta pelo seguinte: absolutamente. Nós temos que doar tranquilos, conscientes, felizes, estar realizando um gesto de amor e de muita caridade. Não temos que ter medo jamais, porque fazer o bem jamais vai nos trazer qualquer repercussão negativa. O que eventualmente ocorre são essas circunstâncias. Pode ter um conteúdo psicológico, pode ter um conteúdo espiritual da questão, mas nada pernicioso, nada que implique num dano àquele que recebeu esse órgão. Muito pelo contrário, é só benefício que nós vemos. E não teria cabimento que uma pessoa que tenha feito um bem para o seu semelhante, para o seu próximo, viesse a ser penalizada pelo seu gesto de amor, né? Com certeza, Sidney, porque Deus, Ele avalia todas as nossas condutas e atitudes e intenções. E uma intenção dessa, de ceder o seu órgão, mesmo depois da sua passagem aqui nessa terra, para alguém que vai ficar aqui, é um gesto muito nobre, muito gratificante. Agora, há também as situações em que a sociedade nos pede atualmente que sejamos doadores de medula em vida. O que você me diz disso? Muito bom. Para aqueles que estão com uma saúde boa, mesmo porque, pela experiência que nós tivemos, Sidney, enquanto doadores, os médicos têm um total cuidado com a pessoa, com a saúde do doador. Porque se você estiver 0,01% fora dos padrões, eles já te tiram da condição de doador. No caso da medula, é feito esse exame também? É feito. Todo e qualquer processo de doação tem essa cautela, tem esses cuidados. E você estando em perfeita condição de saúde, os médicos atestando que você pode doar, nós somos totalmente favoráveis a que você doe sim, porque há pessoas que estão aí sofrendo muito, muitas vezes por falta de nossas atitudes, por uma coisa às vezes muito simples até. Em outros países, a doação é quase que automática. No Brasil, tem que haver o consentimento do doador e que às vezes não é suficiente, porque depois que você morre, acabou o seu consentimento. Quem tem que consentir é a família. Como é que fica isso? O ideal, minha gente, é que nós nos reportemos aos nossos familiares, haja vista que somos mortais, hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se Deus vai nos chamar. É conversarmos com os nossos familiares abertamente, como eu já conversei com os meus familiares, e disse: se eu partir dessa terra antes do tempo previsto e os meus órgãos estão em condições de servir para ajudar alguém que está aí, por favor, doe meu coração, meu pulmão, meu fígado, meu outro rim que eu tenho, o único rim que eu tenho atualmente. Enfim, é conversar com a família, é sairmos desse preconceito, desse medo, desse receio, desse mito, inclusive, que se criou em relação à questão da doação de órgãos. Doe, converse, mas para isso é preciso manifestar a sua vontade para os seus familiares. No próximo bloco eu vou perguntar ao Jorge Salomão a respeito desse detalhe, do consentimento, de quando o indivíduo não consentiu expressamente e assim mesmo os seus órgãos foram doados. Não saia daí, o assunto é muito importante, é do seu interesse. Voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, que está procurando despertar-nos para a importância da doação de órgãos, tanto quando nós partirmos dessa vida para outra, como a doação em vida, como é o caso que é possível a doação através de determinadas campanhas, campanha da medula, por exemplo, né, Jorge? Sim. E que às vezes nós criamos um mito aí achando que vai enfiar uma agulha na espinha, não é nada disso. Absolutamente. É bem diferente. Muito diferente. Então, vale a pena. A gente só valoriza a doação quando tem o problema a gente mesmo ou um familiar, não é isso, Jorge? É verdade, Sidney. Eu confesso que, pessoalmente falando, depois que a minha filha ela se submeteu a esse procedimento de transplante de rim, a partir dali nós desenvolvemos muita sensibilidade, Sidney. Especialmente para fazermos visita, pelo menos uma vez por mês, no Hospital de Botucatu, que é o local abençoado onde nós fizemos esse procedimento. E lá nós visitamos os pacientes uma vez por mês para dar a eles, especialmente aqueles que estão ainda esperando um órgão, ou aqueles que já receberam, Uma esperança. para dar a nossa experiência e dizer, vai com fé que vai dar tudo certo, ou você já fez, vai com fé que também vai dar resultado positivo, maravilhoso na sua vida. Então, a gente muda, especialmente quando isso acontece no seio da nossa família. No bloco anterior, eu passei para este dizendo que ia fazer uma pergunta sobre a autorização. Jorge, quando o espírito em vida não faz uma autorização, não dá uma autorização expressa para que os seus órgãos sejam transplantados no momento do seu desencarne, da sua morte, há algum inconveniente? Lá da espiritualidade ele pode ficar bravo porque mexeram nos seus órgãos ou perturbar a pessoa que está usando o seu órgão? Existe esse receio? A pergunta é interessante, Sidney, mas partindo do princípio segundo o qual, quando em mortes violentas se exige a investigação criminal através da necropsia, isso acontece diariamente. Muitos dos espíritos que estão do outro lado, inclusive, já até recebemos algumas comunicações, dependendo, é claro, do grau de apego dessa criatura aos despojos carnais, quanto mais material for a sua vida, tanto mais sofrível será o seu desencarne. Então, se porventura mexe no seu corpo, vamos dizer assim, contra a sua vontade, pode ser que essa criatura vá se sentir incomodada com isso. Mas nada que a espiritualidade não crie de mecanismos para poder aliviar a eventual situação que possa gerar aí algum comprometimento, algum problema, alguma situação mais adversa. Mesmo porque, se deixarmos aqui, a terra comerá, e enquanto que o nosso órgão pode, às vezes, permitir que uma pessoa veja, pessoa que nunca teve a oportunidade Exatamente. de ter o dom da visão, Sim. ou mesmo o transplante cardíaco no caso de acidente. Enfim, há muitas opções, né, Jorge? Muitas, sim, muitas. E nem por isso nós haveremos de trancar essa oportunidade de cedermos vida, qualidade, felicidade àqueles que estão na longa e difícil e dolorosa fila de transplante. Jorge, qual é o comportamento que o beneficiário transplantado deve ter em relação à bênção de receber o transplante ou de uma medula, ou de um coração, ou mesmo de um rim? Como deve agir o transplantado? Vamos por aquela situação do transplantado que recebeu um enxerto, um órgão de cadáver, de alguém que faleceu. Esses aí, especialmente nas visitas que nós fazemos lá em Botucatu, que já receberam os órgãos de cadáver de pessoas já falecidas, qual é a nossa recomendação, Sidney? Orem por eles. Exatamente. Você não conhece, e muitos chegam até a nos questionar, mas Jorge, ele já até sabe meu nome, mas Jorge, como que eu vou orar para alguém que eu não conheço? Porque a gente não tem acesso às informações, nem pode ter, de quem nos doou esse órgão. Aí nós dizemos assim, o Espírito, ele está vinculado a você por um órgão, por essa situação. Então você orando por ele, mesmo sabendo quem é, se é homem, se é mulher, essa criatura vai receber, porque Deus, o seu mecanismo perfeito, ele vai levar essas suas nesgas de orações, de reconhecimento, de gratidão, àquela criatura que está hoje no mundo espiritual, no céu, ou enfim, onde que queiram, e ele vai receber. E aquilo vai ser um bálsamo consolador
para a sua vida, nessa nova vida no mundo espiritual. Eu fiquei sabendo que um criminoso, num gesto de caridade dele, coisa rara em sua vida, ele acabou beneficiando, autorizando a doação de um órgão seu. E lá na espiritualidade ele estava numa situação muito difícil e de repente ele teve um certo sossego, ele estava com muita sede, ele estava com uma ferida numa determinada parte do organismo e de repente parece que aquela ferida sofreu um tampão, ele estava com uma hemorragia que não parava lá no plano espiritual. Ele de repente tampou o buraco ali, ele parou de sangrar. E aí ele foi descobrir que a oração do transplantado que tinha permitido que a espiritualidade desse aquela bênção a ele. Olhem só o efeito terapêutico de um gesto de amor. Quer dizer, o camarada teve um desencarne talvez difícil, do outro lado ainda estava sangrando, estava hemorrágico, e aí, naturalmente, por forças as quais ele desconhecia até então, esse processo hemorrágico foi estancado. Mas por conta do quê? Da oração daquela criatura receptora beneficiária, do órgão que ele cedeu, enquanto em vida, fez com que ele se beneficiasse do outro lado da vida. Nada é perdido em termos de condutas boas, positivas, em que nós realizamos para o bem daqueles que nós efetivamente desejamos ajudar. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, narra-nos uma história de uma menina que estava fazendo oração para sua mãe. Mas a sua mãe estava, naquele momento, sem condições de atendê-la. Inclusive, ela estava até num processo assim, de perseguição. Ela era uma obsessora de uma outra pessoa. Essa oração da menina alcançou a mãe, mas a mãe nem tomou conhecimento e ela, vamos dizer assim, houve uma refração dessa oração e foi até os mentores maiores que se incumbiram de atender a oração. Você acha que no caso de um transplantado que não sabe a identificação do seu benfeitor, quando ele ora para Deus, eu quero que a pessoa que me ajudou receba esta vibração positiva, o mecanismo é o mesmo? A oração vai alcançar a pessoa onde estiver? Belíssima lembrança, Sidney. Essa é uma oração chamada refratada. Refratada. Essa menção que você fez dessa obra de André Luiz, para aqueles que querem saber, é entre a terra e o céu. Exatamente. E a oração refratada, é verdade. Em que a criatura, a mãe desencarnada, a menina aqui na terra encarnada, orando para a mãezinha. Só que a mãezinha estava num processo de perturbação terrível, mesmo assim a menina orou. Essa oração naturalmente não atingiu sua mãe de forma direta, porque ela não estava em condições, mas refratou-se para os mentores espirituais que ouviram aquela sua súplica, naquela sua prece sincera e contrita, e passou a atender aquela criatura. Do mesmo modo, a questão do beneficiário de um órgão, cujo doador é falecido, e que não sabe quem é, a criatura vai simplesmente orar, agradecer a Deus, e essa sua força vibratória produzida pela oração, através da ajuda dos mentores, vai ser destinada a essa criatura que nós não conhecemos. Vai ter uma identidade, vai ter um nome, com certeza. Naturalmente que sim. Jorge, em outros países, a doação já é assim automática. No Brasil, eu não sei em que pé que estão as coisas. Em alguns documentos já se consta que o indivíduo é doador. Mas como fazer para que essas criaturas que acabam acompanhando os familiares, como conscientizá-los da importância para que o nível de doadores no Brasil melhore? Eu acredito, Sidney, pessoalmente falando, que se as pessoas que ainda têm dúvida, têm receio, têm esse mito na cabeça do medo de ser doador, porque muitos já chegaram a dizer que eu tenho medo de ser doador porque parece que eu vou estar gorando a minha morte para que eu morra logo e eu cedo meus órgãos. Já ouvi pessoas falarem isso daí. Desculpe, mas é uma grande ignorância. Uma grande ignorância. O que nós recomendamos, particularmente falando, seria aqueles que têm vontade, mas têm dúvida ou receio, que fossem aos hospitais e fizessem uma visita. Nesses setores onde estão pessoas, por exemplo, fazendo hemodiálise,
ou alguém que está no aguardo de um coração, de um fígado. Tente conhecer alguém de perto, a história, a situação dessa criatura de perto. Eu acredito que aí nós vamos mudar um pouquinho a nossa concepção. Com certeza. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Jorge Salomão sobre o comportamento do plano espiritual perante uma doação e a reação do próprio espírito, que foi doador e que agora o seu órgão está transplantado aqui na Terra, sob o aspecto da espiritualidade. Não saia daí, o assunto é muito importante. Voltamos já já. Teria fundamento a notícia de que milhares de franceses passaram a nascer no Brasil a partir da última quadra do século XIX? Nosso país teria as condições ideais para acolher a revolucionária mensagem de Jesus? Neste livro, o leitor conhecerá a continuidade da epopeia francesa, reencontrando velhos personagens agora reencarnados em nosso país. Eles estão de volta, com recursos afetivos imensos, iluminados por uma inspiração de ordem superior. As luzes que brilhavam na Paris do século XIX agora iluminam o solo brasileiro. Luzes no Brasil, de Sidney Fernandes. Uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão. Ele é advogado, orador e escritor, e ele foi doador de um rim para sua própria filha, e então está assim bem à disposição nossa, em condições de nos responder perguntas muito características que gostaríamos de fazer sobre a doação de órgãos. Sob o aspecto espiritual, Jorge, como que a espiritualidade vê a doação de órgãos? Eu imagino que, com o passar dos anos, a própria espiritualidade deve ter trazido aos homens novas tecnologias e até um certo convencimento para que as criaturas pudessem exercitar o amor, e aquelas que eventualmente vieram com certas deficiências, merecedoras de uma sobrevida, como é o caso da sua filha, eu acho que a espiritualidade deve ter tido assim vamos dizer, uma função, uma preponderância de convencimento muito grande. O que você acha disso? A espiritualidade trabalha junto com os homens. Como disse certa feita André Luiz, Deus ajuda o homem pelo homem. E nós temos a sagrada e abençoada medicina aqui na Terra, que naturalmente vai sendo e sofrendo a influência de espíritos bons e amigos que vão influenciando esses nossos cientistas no campo da medicina para desenvolver essa ciência, para que ela possa trazer mais benefícios à humanidade. E um desses vários benefícios é a possibilidade do transplante de órgãos, que hoje já é uma técnica muito bem aprimorada, dominada, com menos sofrimento a essas pessoas. Então a espiritualidade vê com olhos muito bem claros esse procedimento, mesmo porque é um procedimento que está ligado à questão do amor. Deus permitiu que isso acontecesse, a espiritualidade avaliza, inclusive, Emmanuel diz que isso é extremamente importante, até mesmo para o progresso da ciência, que vai melhorar aos poucos a nossa vida aqui na Terra. Então é um abençoado cometimento que tem o aval da espiritualidade, especialmente do Pai maior que é Deus. Eu já fiz essa pergunta no primeiro bloco, eu vou tornar a fazê-la, mas sob um outro aspecto. Pode acontecer de o doador involuntário, ele não havia autorizado, mas ele sofreu um acidente, o órgão estava em condições de ser transplantado, foi feita a análise de compatibilidade e encontrou-se uma pessoa que precisava de transplante compatível com o doador. Pode acontecer de doador lá da espiritualidade tornar-se obsessor do transplantado? Isso é muito difícil, Sidney. Não estou dizendo que não seja impossível, mas por isso não vamos nos assustar. Por quê? Vai depender muito do gênero de vida que essa criatura teve aqui na Terra. Se foi uma criatura extremamente apegada à matéria e de repente vem a óbito em função de um acidente, que naturalmente é uma morte violenta,
Diz Emmanuel, naquela obra Consolador, que as mortes violentas são as piores, que sempre que a criatura é pega de supetão, sem preparo algum. Então a criatura do outro lado vai assustar muito. E é claro que, se ela souber, por exemplo, que dela foi retirado um órgão, apego do espírito ao corpo, que naturalmente vai se decompor. Então isso é uma ignorância enorme. Que de certo modo, se a criatura ainda for muito apegada, muito aferrada, naturalmente pode ser que ela crie uma certa revolta, uma certa neura, algum problema, alguma coisa, e isso, de certo modo, pode gerar uma certa influência nesses receptores. Mas a espiritualidade, dependendo do donatário, do receptor, do mérito, não vai permitir que isso aconteça. Jamais, porque Deus está sempre ali, em nosso encalço, para nos ajudar. Quando nós vamos fazer visita no Hospital de Botucatu, às vezes nós conseguimos identificar um conteúdo espiritual envolvendo a criatura que está ali, a receptora, o beneficiário. Mas aí nós já sentimos que nós temos uma certa sensibilidade mediúnica e conversamos mentalmente com aquela criatura, anotamos os dados daquele quarto paciente, trazemos aqui para as nossas reuniões e muitas das vezes essas criaturas se comunicam. E aí tem a abençoada oportunidade da doutrinação, que você falou que a espiritualidade cria todo um mecanismo para poder evitar que aquele problema se agrave. E não se agrava, minha gente, muito pelo contrário. Tem solução, tem um desfecho positivo, com certeza. Nesta linha de pensamentos, eu imagino que a pessoa que seja beneficiada com o transplante de um órgão, ela deva se apegar muito a uma religião. Não necessariamente a religião espírita, mas a sua religião de fé. Que ela tenha a sua fé, que ela ore muito e, acima de tudo, minha gente, quem está nos ouvindo aí, que conhece alguém, o que está numa situação dessa, de receptor, por exemplo, de cadáver, né, de pessoa já falecida, que ore muito para essas criaturas, porque é inimaginável, é indescritível, Sidney. Nós vemos a situação desses que recebem esses órgãos. De uma hora para outra, eles mudam a sua feição, a sua compleição física, a sua psique. É uma outra esperança. Abre-se um novo horizonte para a criatura, né? Então, aqueles que hoje foram beneficiados com essa abençoada oportunidade de receber um órgão, agradeçam muito a Deus, mas, acima de tudo, a família também, que muitas vezes permitiu, sem autorização daquela criatura que desencarnou, a própria família tomou frente, permitiu aquela doação. Isso daí é uma coisa muito linda. E orar por aquele que de repente partiu e deixou aí para aqueles que estão na retaguarda esse abençoado órgão que lhe dá vida e felicidade. Infelizmente, Jorge, estamos chegando ao final do programa. Eu quero lhe fazer uma última pergunta. Nosso tempo está meio curtinho, mas se da mesma forma que nós constatamos que uma pessoa que recebe um órgão, recebe uma sobrevida, é porque ela tem mérito, porque ela está sendo agraciada por Deus. Nesta linha de raciocínio, as pessoas que recebem órgãos e que, infelizmente, ocorre uma rejeição absoluta, poderíamos dizer que aquela criatura ainda não estava na hora de receber essa graça? É possível que sim, Sidney. São questões profundas que estão no arsenal ou no arcabouço do arquivo de Deus, divino. Então, há certas situações que nós não temos esse conhecimento profundo, mas sabemos que, muitas das vezes, há criaturas que ainda não amealharam o devido merecimento para terem uma vida normal, mesmo com aquele órgão que lhes foi doado. Soaria para você estranho dizer que uma pessoa que, mesmo que tenha uma deficiência, ela possa, vamos dizer, fazer o melhor possível para o próximo, angariar créditos para, eventualmente, lá na frente, um transplante dar certo? Isso daí é extremamente importante, porque a criatura já vai se preparando, o coração já vai, aos poucos, quitando seus débitos e permitindo que o merecimento entre em jogo, porque tudo em nossas vidas depende do mérito, do nosso esforço, porque o Cristo diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Então isso vai ajudar muito no seu futuro transplante, que vai dar certo e vai ser um sucesso, nós acreditamos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sidney. Agradeço você também, a sua companhia. Até a próxima semana.